Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Visão 2030, um trabalho que nós realizamos em parceria com o Grupo Catarinense de Rádios, e nós estamos no ar pelas ondas da rádio Cidade em Dia 98.1 FM, e também você pode nos acompanhar no canal do YouTube Rádio Cidade em Dia. Nós vamos falar sobre a Agenda 2030, como é sempre o foco do nosso trabalho, e hoje eu vou dedicar para aprofundar algumas ações que nós podemos fazer para contribuir para essa Agenda 2030. Uma questão que eu gosto sempre de frisar é que o mote da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás, ou sem deixar ninguém para trás. Mas vamos então trabalhar um pouquinho essa expressão, o que ela significa na prática, não deixar ninguém para trás ou sem deixar ninguém para trás. Bom, em primeiro lugar, nós devemos entender que esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que são uma parte importante, né, do escopo da Agenda 2030, eles se pautam em 4 dimensões, podemos chamar de 4 blocos, né? Então, nós temos a dimensão institucional, nós temos a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão ambiental. Se nós fizermos uma distribuição, nós vamos ver que essa distribuição não é equitativa, né? Não existem tantos para esse e da mesma forma para outra dimensão. Não é assim que funciona. Quando nós falamos na dimensão institucional, nós devemos pensar o seguinte, que essas instituições, e aí pode ser instituições que nós entendamos como instituições, organizações, né, entidades, alguma coisa nesse sentido, ou instituição no sentido de instituir alguma coisa. Então, quando nós falamos nesse institucional, significa que nós devemos pensar em 2 aspectos importantes, e exatamente por esta razão, nós temos 2 objetivos de desenvolvimento sustentável que se pautam nessa questão institucional, ou seja, na dimensão institucional, que são especificamente o objetivo 16, né, e o objetivo 17. O objetivo 16, ele trata de fortalecer a eficácia, né, das organizações. Então, por isso que o ODS 16, ele tem essa redação, né? Ele fala dessa forma aqui. Eu vou ler aqui como é que funciona, né? Ele fala em paz, justiça e entidades que sejam fortalecidas para que essa paz e essa justiça possam acontecer. E o 17, que são as parcerias que possam fortalecer ainda mais, né, essa junção dos diversos atores da sociedade. E quando nós falamos em diversos atores da sociedade, nós devemos pensar nas pessoas jurídicas, empresas públicas, empresas privadas, organizações da sociedade civil. Devemos pensar também nas instituições de ensino, seja lá em que nível for, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E também nós não podemos esquecer da importância da participação das pessoas físicas. Muitas vezes a gente pode pensar da seguinte maneira: mas eu sou apenas mais uma pessoa física, né? Eu sou apenas um indivíduo. Vamos lembrar o mote principal: não deixar ninguém para trás, sem deixar ninguém para trás. Portanto, quando nós falamos nesse não deixar ninguém para trás ou sem deixar ninguém para trás, o que nós estamos nos referindo aqui, e eu me refiro àquilo que a própria Agenda 2030 requer, é que as pessoas se engajem no movimento, elas sejam beneficiadas pelo movimento, né, sejam beneficiadas pela Agenda 2030, mas também deem a sua contribuição. Então, quando nós falamos dessa forma, né, nós entendemos que isso é um caminho de mão dupla. Não existe ninguém que não tenha algo que possa contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que efetivamente se viva em paz, em harmonia, em união.
Então, esse objetivo 16 e 17, né, os dois que são os institucionais, eles têm esse tipo de propósito. Então, não deixar ninguém para trás é um caminho de ida e volta. Eu vou aqui ler a redação, porque quando a gente fala nesses objetivos, eles são sempre entendidos assim pelo seu foco principal. Por exemplo, né, se nós falarmos no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1, nós vamos ver que ele pode ser redigido com pobreza, acabar com a pobreza, acabar com a miséria, sem pobreza. Isso vai depender muito, né? Mas a redação dele é mais ampla, porque quando nós falamos em objetivo, todo objetivo deve ser redigido como, tecnicamente, é aquilo que se exige para a redação de um objetivo. Então, por exemplo, o objetivo 16, né, que é o fortalecimento das instituições, né, construir instituições eficazes. A redação é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, essa redação, ela mostra a amplitude desse mote que eu tenho me referido, de não deixar ninguém para trás ou sem ficar ninguém para trás. E eu já vou aproveitar aqui e ler também o conteúdo, né, a redação do objetivo 17, que é o fortalecimento de parcerias. Então, nós podemos encontrar como fortalecimento de parcerias, estabelecer parcerias, alguma coisa do gênero. Mas a redação desse ODS é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, se nós pensarmos o seguinte, eu estou começando, parece assim que eu estou começando de trás para frente, né? Mas esse é o propósito mesmo, porque se nós não conseguirmos o institucional, né, esses dois propósitos institucionais, dificilmente nós vamos conseguir atingir os outros. Vale lembrar que na própria Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né, que é o documento emanado pela Assembleia Geral da ONU de 2015, né, de setembro de 2015, o nome do documento é Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, ali no preâmbulo, né, esse documento ele é dividido em pedaços, né, em seções, e no preâmbulo, eu até assinalo aqui para que todos os nossos ouvintes e internautas lembrem que lá no preâmbulo, né, já se fala que a importância da participação de todos. Tanto é que os chefes de Estado, né, os 193 chefes de Estados que participaram, eles colocam assim, né, quando falam em pessoas, né, eles colocam assim, estamos determinados a acabar com a pobreza e com a fome, em todas as suas formas e dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade. Aí a redação continua, mas vamos aqui pensar o seguinte, se nós falamos nessas pessoas, né, depois eu vou retomar isso aqui, né, que são os 5 parâmetros da Agenda 2030, né, que são as pessoas, o planeta, que aí vem o ambiental, né, a prosperidade, que vem o econômico, né, e vem a paz e a formação de parcerias. Mas assim eu quero enfatizar em relação ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, que é o 16, né, paz e justiça, o fortalecimento das instituições, o que nós podemos fazer para contribuir com esse objetivo? Bom, muitas vezes nós podemos pensar assim, mas isso é tão distante de mim, né? Eu até gostaria de enfatizar aqui um trabalho que vem sendo feito e que eu acho muito bacana, muito legal, pela Justiça Catarinense, né? Que ela mostra que em diversas circunstâncias nós podemos ser voluntários, né? Como, por exemplo, a acolhida de pessoas em vulnerabilidade, mesmo que isso aí seja provisório, até que arranje um local permanente. Enfim, tem tantas outras ações. Eu quero aqui, então, enfatizar
o meu respeito e a minha admiração por essa iniciativa da Justiça Catarinense. Mas voltando aqui para esse objetivo 16, né, paz e justiça, vamos abreviar dessa forma, né? O que nós podemos fazer, nós como pessoas, né? Muitas vezes, eu até coloco aqui realização de palestras, mas essas palestras, elas não precisam ser com toda aquela formalidade que normalmente nós conhecemos as palestras. Então, nós podemos pensar assim, ó, como é que nós vamos fazer para que o relacionamento na família, né, entre pais, filhos, né, os cônjuges, como é que isso aí pode fazer, né, para que nós possamos aumentar o vínculo familiar? Bom, por que eu trago esse exemplo? Porque quando nós falamos em família, nós estamos falando na célula máter da sociedade, né? A sociedade primária é a família, né? E uma família que não tenha vínculos familiares, a tendência dela é dissociar-se. Então é importante que as pessoas dentro das famílias, né, tenham um momento de descontração, um momento que possam falar sobre a importância desse vínculo familiar. E assim, nós podemos pensar, não, mas as famílias têm pouco tempo para se reunir. Realmente, quanto mais nós estamos evoluindo, parece que o nosso tempo está encurtando, né, para nossas, sei lá, para nossas disponibilidades para outras atividades, como, por exemplo, para o lazer, né? Mas é importante que nós tenhamos um tempo para nós podermos, então, estreitar esses laços familiares, esses vínculos familiares, né? Então, isso é importante porque muitas vezes nós vemos problemas de marginalização na sociedade, exatamente porque esses vínculos familiares, eles estão se tornando muito frágeis. Então, eu gostaria aqui de enfatizar que, para nós promovermos a paz e a justiça na sociedade, vamos promover a paz e a justiça primeiro na sociedade mais primária, digamos assim, que existe, né? A célula máter da sociedade, como eu gosto de falar, que é a família. Então, isso aí nós podemos, de repente, não só estreitar para uma família, mas nós podemos pensar o seguinte, né, ampliar para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa comunidade e assim por diante. Ou seja, que nós façamos com que essa paz, essa justiça, né, essa tranquilidade, essa união entre as pessoas e entre as famílias, ela possa ser cada vez mais sólida. Então, eu dei esse exemplo aqui porque eu acho que isso é extremamente simples, né? E nós podemos acrescentar isso aí, e se nós fizermos isso, nós estamos sim contribuindo para que nós tenhamos um mundo mais fraterno, um mundo mais humano, um mundo mais socialmente responsável. E claro, né, isso lembrando que quando nós queremos que alguma ação se torne um objetivo de desenvolvimento sustentável, alguma coisa que contribua para o desenvolvimento sustentável, isso não pode ser apenas uma ação pontual. Isso tem que ser alguma coisa que se incorpore, por exemplo, no seio da família, no seio da sua rua, da sua comunidade, né? Então, tem diversas manifestações, inclusive manifestações populares, que estreitam esses laços, né? Várias manifestações populares, inclusive festas populares, que a gente conhece, né? Que todos nós conhecemos e que podem, sim, contribuir para estreitar esses laços aqui. Outra ação que eu também julgo que seja importante é a participação efetiva, né, em conselhos comunitários, né, conselhos, por exemplo, associação de moradores, né, dos bairros, né, os conselhos que existem nas prefeituras, né, isso é constitucional, então nós temos os diversos conselhos, e verificarmos em qual desses conselhos nós nos encaixamos melhor e trazermos sempre a nossa contribuição para que esses conselhos efetivamente se fortaleçam. Então, assim, são inúmeros os exemplos que nós podemos dar e eu me ative, neste momento, a esse objetivo 16, né, que é a cultura da justiça e da paz. Gostaria aqui sempre de lembrar que nós estamos no ar por uma cortesia
do Grupo Catarinense de Rádios. Esse programa ele é disponibilizado no canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia. Nas sextas-feiras ele já é disponibilizado e no sábado ele vai ao ar pela Rádio Cidade em Dia 98.1 FM. Acompanhe-nos e nós aqui já agradecemos imensamente o Grupo Catarinense de Rádios por essa cortesia que dá para o movimento ODS Santa Catarina e especificamente para o Comitê ODS Criciúma. Então, continuando aqui com a nossa abordagem, eu vou falar um pouquinho sobre o Objetivo 17, né? Que o Objetivo 17, ele trata das parcerias. Então, muitas vezes nós pensamos assim, mas parcerias fica uma coisa muito longa, muito distante. Se nós lermos as 19 metas que constam no Objetivo 17, realmente nós podemos pensar que isso pode ficar muito distante. Mas eu gostaria de lembrar que tem uma das 19 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e mais especificamente do Objetivo 17, é a meta 17.17 mesmo, que ela diz o seguinte, incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas e com a sociedade civil, desde que essas parcerias sejam eficazes, a partir de experiências e estratégias de mobilização de recursos e esses recursos que vão advir dessas parcerias. Então, quando nós falamos em realizar parcerias, eu gosto sempre de pensar da seguinte maneira: o que é uma parceria? Uma parceria, ela tem que ser uma aliança estratégica que beneficie todas as partes envolvidas. Então, muitas vezes nós podemos pensar assim, eu vou fazer uma parceria porque eu quero ter tal benefício. Não, tudo bem, eu posso pleitear ter tal benefício, mas eu tenho que pensar que a outra parte também tem que ter benefícios dessa parceria, porque senão não é parceria. Quando apenas uma das partes recebe os benefícios, as benesses, não é parceria, é outra coisa. Né? Que a gente não vai ser indelicado aqui falar e que tipo de coisa é isso aí. Mas quando nós falamos em parcerias, né, nós temos que lembrar que essa parceria é no sentido de beneficiar as sociedades. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, né? Eu julgo muito interessante, sobre a formação de parcerias. O movimento cooperativista é um grande exemplo de parceria. Né? É uma parceria que envolve os cooperados, né? Os cooperativados, né? Como nós quisermos chamar, no sentido de que haja um fortalecimento de uma determinada categoria. Né? Hoje nós temos aí os diversos ramos do cooperativismo, e isso nada mais é do que uma parceria. Então, as cooperativas, seja lá qual for a forma com que elas se realizam, né? Em que ramo que elas se enquadram, todas as cooperativas elas são um exemplo muito claro, né, de parcerias. Por quê? Porque isso aí visa o benefício comum. E aí, como que nós podemos dizer que isso atende o Objetivo 17, mais especificamente a meta 17.17? Exatamente pelo fato de que, sendo essa cooperativa, ela tendo um objetivo comum, né, ela visa fortalecer a categoria e distribuir resultados. E quando nós falamos em distribuir resultados aqui, né, os resultados em todos os sentidos, tanto quantitativos como qualitativos. Uma cooperativa, ela sempre tem essa distribuição. Né? Então, distribuição de superávit, e aí é o quantitativo, e distribuição, inclusive, de cursos, de capacitação, né? De ações comunitárias, e tudo isso são benefícios sociais, benefícios qualitativos. Então, é um exemplo muito prático, né, que a gente pode pensar aqui. E aí, como eu falei, não é uma ação pontual, não é uma ação filantrópica, né?
uma cooperativa, ela tem propósitos, né? Lá no seu objeto social, ela tem os diversos propósitos que ela vai, então, disseminar entre os cooperados, os cooperativados, no sentido de que fortaleça essa categoria e realmente os resultados somados da categoria possam ser superiores aos resultados individuais que cada um teria. Então, isso aí atende especificamente, né, o objetivo 17 e, mais especificamente, a meta 17.17. Então, nós podemos pensar também o seguinte, além de nós participarmos dessas associações, né, cooperativas, ou seja lá qual for o tipo de associação, né, vamos lembrar aqui que, às vezes, né, tem algumas manifestações sociais que não se enquadram como cooperativas, inclusive porque não podem se enquadrar como cooperativas, começando pelo número de participantes de determinadas associações, né? Então, para ser reconhecida como uma cooperativa, é necessário ter, no mínimo, né, 20 associados, 20 cooperados, né, 20 cooperativados. Por quê? Porque numa cooperativa, ninguém pode deter mais de 5% do capital social. Então, se não pode ser mais do que 25%, né? 20 vezes os 5% vai dar os 100%. Então, é importante que, independente de ser consolidada como uma cooperativa ou como uma associação, nós podemos, sim, nos engajar como essas associações. Então, voltando aqui nas cooperativas, né? Como elas têm um objeto comum e lá no objeto social, né, vai ter que, lá no contrato social, né, no estatuto, vai ter que essa cooperativa é por prazo indeterminado, então isso significa que já está no escopo da própria cooperativa, né, de que isso não são apenas ações pontuais, né, isso tem uma continuidade. Então, o movimento cooperativista, por si só, ele já é um grande exemplo de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Não, então, só lembrando, né, a meta que eu me referi agora há poucos instantes, que é a meta 17.17. Agora, nós também podemos pensar o seguinte, e nós, nas nossas famílias, né, nas nossas casas, nas nossas comunidades, o que nós podemos fazer? Exatamente algo parecido com associar-se em uma cooperativa. Nós podemos participar aqui, né, novamente, de conselhos municipais, de associações, de liderança comunitária, né? Quero, inclusive, aqui fazer um adendo que na Unesc nós estamos realizando, pelo 3º ano consecutivo, a Escola de Lideranças Comunitárias. Essa escola ela é aberta para todas as pessoas que quiserem participar, que quiserem aprofundar os seus conhecimentos em relação a lideranças e, mais especificamente, em lideranças comunitárias, com uma série de conteúdos, né? E para se matricular, é só entrar em contato com a diretoria de extensão da Unesc e fazer a sua inscrição. Esses encontros, essas oficinas, elas acontecem no último sábado de cada mês, das 8 ao meio-dia. Então, agora, no último sábado desse mês, né, nós teremos a nossa oficina do mês de junho. Então, todos os últimos sábados de cada mês, com exceção de dezembro, né, mas todos os sábados de cada mês, nós temos essas oficinas. Essas oficinas são 8 realizadas por ano, né, então nós já estamos aí na metade, né, das oficinas, e teremos mais 4 oficinas, 5 com essa aqui de junho, né, mas teremos mais 4 oficinas até o final do ano, até dezembro, né? Então, participar de lideranças comunitárias é algo também muito importante, né? Desde que isso aí, novamente, né, seja algo contínuo, não seja apenas uma ação pontual. E mesmo que a pessoa não seja o líder comunitário, mas engajar-se com a comunidade, né, com as lideranças comunitárias, isso também caracteriza, né, o ODS 17.17. Por quê? Porque nós estamos falando em participação efetiva na comunidade. Também, um pouquinho mais amplo, né, agora, nós, como pessoas ou como comunidades, nas nossas casas, nós podemos também nos engajar com as ONGs, né? De repente, alguma ONG que tenha
que nós tenhamos alguma afinidade com ela, nós podemos, né, nos associar com essa ONG e fazermos o nosso trabalho dando complementação para essa atividade. Então, eu falei aqui nesses dois objetivos, né, no 16 e no 17, né, e lembrando que esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles fazem parte da Agenda 2030. Né? Então, a Agenda 2030 ela é decorrente da Assembleia Geral da ONU, que aconteceu em setembro de 2015, mas o pontapé inicial, digamos assim, né, o start para essa Agenda 2030 começou na Rio+20, né, quando lá então foi estabelecido os propósitos, né, para definir como deveria ser realizada essa pesquisa em nível mundial. Né? Então, foi lançado lá o futuro que queremos, né? Então, o futuro que queremos digamos assim, a semente da Agenda 2030. Então, ela começa ali em 2012, né? Dezembro de 2012. Não, junho de 2012. Então, em junho de 2012 é que aconteceu essa Assembleia Geral da ONU, a Rio+20, né? Que culminou, né, com essa proposta de levar adiante. Então, por conta disso, surge, então, em 2015, o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, nessa primeira parte do nosso programa, né, nós falamos aqui sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 16 e 17, lembrando que nós estamos no ar por cortesia do Grupo Catarinense de Rádios, e nós vamos ao ar. Esse programa ele é disponibilizado no canal do YouTube Rádio Cidade em Dia, nas sextas-feiras, e aos sábados ele é disponibilizado, ele vai ao ar pelas ondas da Rádio Cidade em Dia, 98.1 FM. Então, isso tudo é cortesia do Grupo Catarinense de Rádios, a quem nós já agradecemos antecipadamente. Em seguida, nós vamos para a segunda parte do nosso programa. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Visão 2030 e estamos no ar por cortesia do Grupo Catarinense de Rádios. Lembrando que este programa ele vai ao ar pelas ondas da Rádio Cidade em Dia, 98.1 FM, e ele é disponibilizado no canal do YouTube Rádio Cidade em Dia, nas sextas-feiras. Então, a partir de sexta-feira, sempre nós estaremos no canal do YouTube, Cidade em Dia, e também estamos na Rádio Cidade em Dia, 98.1 FM. Dando continuidade às nossas reflexões a respeito da Agenda 2030, então eu vou fazer aqui uma retrospectiva, né, do surgimento da Agenda 2030. A Agenda 2030 ela surge, né, lá no seu início, né, lá em 2012, conforme eu já falei anteriormente, na Rio+20. Porém, em 2015, né, na Assembleia Geral da ONU, os chefes de Estado, né, se reuniram, então, na sede das Nações Unidas para definir como seria essa contribuição das Nações Unidas para um mundo melhor. Então, eu aqui, antes de chegar na Agenda 2030, eu gostaria de fazer um reconhecimento ao trabalho do grande secretário-geral Kofi Annan, né, que foi quem, antes do ano 2000, lançou os Objetivos do Milênio. Né? Então, os Objetivos do Milênio, os ODM na época, né, lançados em 1999, pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan. O Kofi Annan ele foi um secretário-geral muito ativo, né? Ele era africano, de Gana mais especificamente, e ele era uma pessoa muito ativa. Se vocês olharem a imagem dele, vão pensar que é uma pessoa até relativamente pacata, né? O semblante dele assemelha-se a uma pessoa muito pacata. Mas isso não significa que ele não era uma pessoa extremamente ativa. Era extremamente ativo. Tanto é que,
com esse lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no ano de 2000, né, que era a proposta para ser atingida até 2015, logo em seguida, em 2004, ele cria o Pacto Global da ONU. Então, em 2004, dezembro de 2004, ele convocou 50 grandes conglomerados no mundo para que fizessem parte desse Pacto Global. O que era esse Pacto Global? Esse pacto ele visa atender 10 princípios fundamentais. E esses 10 princípios eles são divididos em 4 blocos. Um bloco que é relativo ao trabalho, um bloco relativo aos direitos humanos, um bloco relativo às questões ambientais e um bloco que se refere à questão da corrupção. E, na verdade, é a anticorrupção. Então, esses 4 blocos, eles abrangem 10 princípios, né? Então, os princípios que são inspirados em outros documentos que a ONU já tinha anteriormente. Então, todos esses princípios, aliás, os 9, né? O 10º, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas os 9 princípios, né? Então, de trabalho, direitos humanos e questões ambientais, esses, então, se basearam em documentos, né? Não são cópia, mas são baseados em documentos anteriores que a ONU já tinha emanado. Por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho, né? Da questão dos direitos humanos, da ONU Environment, né? Que é a questão ambiental da ONU, e assim por diante. Então, todos esses organismos, né? Porque a ONU ela é subdividida em diversos outros organismos, então esses organismos sempre servem de arcabouço para tudo aquilo que rege uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, né? Com menos injustiças e assim por diante. Esses 9 princípios anteriores, quando o Pacto Global foi lançado, ele tinha esses 9 princípios. Depois é que, com essa participação efetiva desses 50 aglomerados, né, no mundo, aglomerados das mais diversas linhas, né, financeiros, empresariais do segmento da indústria, do comércio, de serviços e assim por diante, todos eles foram convocados pelo Kofi Annan para que pudessem, então, trabalhar nessas questões que pudessem ajudar a ter um planeta melhor. Eu não vou me aprofundar muito hoje no Pacto Global, mas eu queria fazer essa referência, né, desses 2 momentos que foram fundamentais, e todos 2 na gestão do Kofi Annan enquanto secretário-geral da ONU. Então, o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e o Pacto Global da ONU em 2004. Então, voltando aqui, né, quando o Kofi Annan idealizou esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ele tinha como propósito, né, trazer uma sociedade mais justa, né, uma sociedade que pudesse diminuir as diferenças entre países e dentro dos países. Nós observamos que dentro dos países existem diferenças gritantes. E, claro, se nós pensarmos, mas por causa do Brasil é muito grande. Não, então vamos fragmentar. Se nós pegarmos o Brasil e fragmentarmos nas 5 regiões, né, que nós temos, né? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Nós pegarmos, então, região Sul, nós vamos verificar que ainda permanecem diferenças muito significativas. Bom, então vamos pegar a região Sul e vamos fragmentar. Então, vamos pegar o estado de Santa Catarina, que é o nosso estado. Se nós observarmos no estado de Santa Catarina, nós ainda vamos perceber que existem situações de diferenças muito gritantes. Bom, então nós vamos pegar uma cidade. Vamos pegar Criciúma, que é a nossa cidade aqui. Ainda assim, nós vamos verificar que existem muitas diferenças gritantes. Ou seja, mesmo que se faça essa quebra, né, de tamanho das sociedades, né, essa fragmentação dos espaços geográficos, nós vamos perceber que, ainda assim,
nós vamos, sim, nos deparar com diferenças bastante significativas. Então, nesse sentido, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que foram idealizados em 1999, mas eles começaram a valer, né, no ano 2000. A proposta era o seguinte: eles eram divididos em 8 objetivos, né, 8 ODMs, né, e a proposta era exatamente isso, né, que se buscasse acabar com a miséria, que se pudesse ter uma agricultura sustentável, que a saúde e o bem-estar fosse algo comum para todas as pessoas, e assim por diante. Quando chegou em 2012, né, lá na Rio 2000, na Rio Mais 20, aliás, na Rio Mais 20, o que os chefes de Estado que estavam presentes perceberam? Eles perceberam o seguinte, que dava para avançar um pouquinho mais. Eu estou fazendo essa ressalva para que ninguém pense, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM, não deram certo. Não, eles deram sim. Inclusive, eu gostaria de ressaltar aqui que o Brasil foi um grande modelo, um grande exemplo de atingimento dos 8 ODMs. O Brasil foi um grande exemplo disso aí. Tá? Então, vamos reconhecer aqui, isso é reconhecido pela ONU, inclusive, pela ONU, né, que o Brasil foi um grande exemplo disso aí. Entretanto, os chefes de Estado, chefes de governo e de Estado perceberam que poderia se avançar um pouquinho mais, poderia ser mais arrojado, né? Poderia se colocar alguns desafios a mais. Então, esses desafios, eles perceberam que precisava ter como chão, né, alguns fatores críticos de sucesso. E um dos fatores críticos de sucesso, sem dúvida nenhuma, que foi abordado por esses chefes de governo e de Estado, foi com base nas pessoas. Então, quem ler o documento Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, então, transformando o nosso mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, vai perceber que o ponto de partida são as pessoas. Então, lá no preâmbulo, né, no preâmbulo do documento, tem lá inicialmente as pessoas. E eu gostaria de enfatizar aqui o que foi declarado como redação em relação às pessoas. Então, os chefes de governo e de Estado, eles assumiram a seguinte postura: estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome em todas as suas formas e todas as suas dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade, de igualdade, em um ambiente saudável. Bom, porém, para isso, surgem mais algumas outras bases. Qual foi a base subsequente? A base subsequente é o seguinte: é preciso pensar no ecossistema, é preciso pensar que nós fazemos parte de um ecossistema. Então, as pessoas, elas estão enquadradas num ecossistema. Muitas vezes se pensa assim, né? Ecologia, ecossistema, questões ambientais, e muitas vezes se pensa que isso aí tem a ver apenas com plantas, animais, rios, mares. Não, nós fazemos parte também do meio ambiente. Quando falo em meio ambiente, nós, seres humanos, também fazemos parte. Todo esse composto, né, faz parte do meio ambiente. Então, nós não podemos nos eximir de nossa responsabilidade. Então, quando falaram aqui em planeta, né, levando em consideração que essas pessoas, para atenderem aquele propósito ali que os chefes de governo e de Estado colocaram, era preciso viver num planeta saudável. Eu sempre que faço as minhas provocações, eu digo até provocações, né, em palestras ou em cursos, quando a gente se refere à Agenda 2030, né, eu faço esse tipo de provocação, né, que não tem um planeta B. Nós temos que cuidar desse planeta porque não tem um planeta B. Nós não temos plano B, nós não temos um planeta B. É cuidar desse aqui, enquanto dá tempo, né? Nós sabemos que muitas ações que são feitas aí pelos seres humanos,
vão contra, né, tudo isso que nós estamos dispostos a contribuir para um planeta melhor, né? Então, o segundo ponto foi exatamente esse, né? Essas pessoas, elas precisam viver num meio ambiente saudável e, portanto, há que ter essa preocupação com o planeta. Agora, as pessoas, né? Nós vimos ali falando sobre a questão da dignidade, né? Das pessoas estarem enquadradas nesse meio ambiente, no planeta, né? Então vem um terceiro aspecto. Bom, mas se nós tivermos muitas diferenças na sociedade, isso tende a gerar conflitos. Não é que vai gerar conflitos, mas tende a gerar conflitos. Não necessariamente vai gerar, mas há uma tendência de geração de conflitos. Então, o que se pensou num terceiro momento? Em prosperidade. Então, aí nós unimos a questão social, pessoas, a questão ambiental, planeta, e a questão econômica, prosperidade. Então, para diminuir essas diferenças sociais que existem entre pessoas, entre famílias, entre comunidades, entre países e dentro do país, como eu me referi há poucos instantes, é preciso pensar que deve haver uma prosperidade que, evidentemente, ela não vai ser igualitária para todos. Não, lógico que não, né? Mas que diminua significativamente as diferenças. Então, existem estatísticas aí que mostram, né, as diferenças nas camadas sociais, por exemplo, em relação à remuneração das pessoas, né? Remuneração de pessoas do gênero masculino, do gênero feminino, né? Pessoas que são de pele branca e pessoas que são pardas, negras ou de outras etnias, né? Então, existem ainda muitas diferenças e isso certamente não é novidade para ninguém. As estatísticas estão aí e mostram, né, essas evidências. Então, aí nós temos aí uma série de estatísticas. Bom, se nós conseguirmos conciliar esses três aspectos, né, a questão social, pessoas, questão ambiental, planeta, e a questão econômica referente à prosperidade, nós podemos sim pleitear um mundo de paz. Então, esse é o quarto pilar da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né? Que é viver num mundo de paz. Entretanto, nada disso será possível se não forem formadas parcerias, que então é o quinto pilar da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, conjugando pessoas, social, prosperidade, econômico, planeta, ambiental, paz e parcerias, né, que são os institucionais, se nós não conseguirmos conjugar esses 5 aspectos, nós não vamos atingir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, a partir disso aí, né, desse preâmbulo, então aí vem a declaração. Essa declaração da Agenda 2030, ela é formada por 90 compromissos que foram assumidos por esses chefes de governo de Estado. É claro que eu não vou aqui falar sobre as 90, né? Mas algumas delas, elas chamam a atenção. Então, dessas 90 propostas, né, desses 90 compromissos que foram assumidos pelos chefes de governo e de Estado, aí sim surgem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vamos deixar bem claro aqui, né, que para chegar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, nós temos a Agenda 2030, com esses 5 pilares, né, que eu acabei de me referir, e com os 90 compromissos que foram assumidos pelos chefes de governo e de Estado que fazem parte da ONU. Então, eu gosto sempre de fazer essa ressalva, porque é muito comum que, ao conversar com alguém, ou até proferindo palestra, ministrando curso,
as pessoas, Agenda 2030, os ODS. Não, peraí, os ODS, eles fazem parte, digamos assim, é a operacionalização da Agenda 2030. Eu prefiro até dizer dessa forma, que a operacionalização da Agenda 2030 se dá por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes e internautas que nós estamos no ar por cortesia do Grupo Catarinense de Rádios e que esse podcast, esse programa, ele é disponibilizado no YouTube, no canal Rádio Cidade em Dia, nas sextas-feiras, e nos sábados ele é rodado aqui na Rádio Cidade em Dia, 98.1 FM. Acompanhe-nos, mande as suas sugestões, mande as suas críticas, comentários, opiniões, serão todas elas muito bem-vindas. Então, continuando aqui com o nosso propósito, né, vamos falar um pouquinho de alguns outros objetivos. Eu gostaria de enfatizar aqui, em função do nosso tempo, né, e claro, isso não como justificativa, nós teremos outros tantos programas que vamos aprofundar ainda mais todos esses elementos que dizem respeito à Agenda 2030 e as suas derivações, né, as suas conjugações com outros elementos, com outros institutos, com outras normativas, né? Então, nós vamos, sem dúvida nenhuma, todas as sextas-feiras via YouTube, né? Canal Cidade em Dia, né? E também na rádio Cidade em Dia FM, 98.1 FM, né? Mas nós vamos sempre abordar esses objetivos. Algumas vezes eu farei esse trabalho mais pedagógico, como eu estou fazendo hoje, mas em muitas outras oportunidades eu vou trazer aqui algum convidado para que possa, então, mostrar algumas das suas experiências, né, que vão ser compartilhadas com toda a sociedade. Então, novamente, agradecemos aqui o Grupo Catarinense de Rádios por essa cortesia que tem para conosco. Bom, falando aqui então um pouquinho sobre esse objetivo 3, né, que é saúde. Então, a redação desse objetivo ela é muito mais ampla. Então, muitas vezes nós vamos encontrar saúde e bem-estar, né, sua saúde, ou alguma coisa mais ou menos semelhante. Esse objetivo ele tem a seguinte redação: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Então, às vezes, nós pensamos assim, pois é, mas o que eu posso fazer para isso aí? Eu diria para você o seguinte: primeira coisa que nós devemos fazer é pensar em hábitos saudáveis. É lógico que nós temos, em determinados momentos, né, alguns hábitos que, em alguma medida, nem são tão saudáveis assim. Mas isso não pode ser algo contumaz, porque se isso se tornar algo frequente, né, nós estamos contribuindo para o não atingimento desse objetivo, né, saúde e bem-estar. Então, o que nós devemos fazer? Não somente nós adotarmos hábitos mais saudáveis, mas compartilhar isso aí com as nossas famílias, né, com hábitos que sejam mais saudáveis. Então, só lembrando, quando nós falamos em ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, isso não pode ser apenas uma ação pontual. Eu vou fazer uma dieta porque, sei lá, por causa de obesidade e tal, e a partir do momento que fez essa dieta, então aí volta para os hábitos anteriores. Não, isso não é contribuir para o ODS 3. Né? Então, o ODS 3 ele vai ser incorporado na nossa rotina. Então, nós vamos incorporar. Aliás, não só o 3, qualquer um dos ODS, ele será reconhecido como ODS apenas se ele for enquadrado na nossa rotina. Caso contrário, ele é apenas uma ação pontual, uma ação momentânea, né? Então, eu estou me referindo aqui apenas ao ODS 3. Então, nós podemos pensar em hábitos mais saudáveis, né? Substituir hábitos que não são saudáveis por outros que são saudáveis. E é claro, né, que isso se torne, então, algo rotineiro na nossa vida. Então, do nosso ponto de vista, nós, como pessoas,
nas nossas casas, nas nossas comunidades, né? Nós podemos fazer isso aí. Vamos aqui enfatizar que grande parte dos municípios aqui da ANREC, né, da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, grande parte dos municípios, não sei se todos, mas grande parte deles, tem academias ao ar livre, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que não podem frequentar uma academia porque é caro, porque está fora do seu orçamento. Tudo bem, então vamos frequentar essas academias ao ar livre, né? Também é um hábito saudável. Outros hábitos saudáveis que nós podemos e devemos ter, diz respeito, né, ao não tabagismo, né, ao não uso de qualquer tipo de drogadização, né, a uma alimentação mais saudável, né? Então, tudo isso contribui para que nós possamos ter uma vida mais saudável, né? Então, contribuir para saúde e bem-estar. Eu coloco para vocês também aqui o seguinte, né? Que até eu vejo algumas campanhas aí na televisão que eu acho fantásticas, né? Aqui, inclusive, na nossa região, Criciúma e região, né? Eu vi esses dias uma médica, né? Eu não lembro o nome dela agora, mas ela fez ela incorporou no seu arcabouço de atividades uma ação que eu não fazia nem ideia, né? Mas ela foi na televisão e mostrou isso aí, que é um mamaço. O que é o mamaço? É a amamentação de filhos, né, das crianças. Então, ela fez essa proposta aí, né, de amamentar os filhos, né? Então, mas aí vai amamentar enquanto o filho ainda está nessa fase de amamentação. Tudo bem, mas se essa médica levar adiante, né, essa ideia, mesmo que ela não venha a ter mais filhos, mas ela incentivando isso aí, isso, sem dúvida nenhuma, é uma ação contínua, mesmo que ela não esteja mais amamentando, mas pelo fato de essa médica, né, convocar as mães para amamentar os seus filhos, então isso é uma ação bastante interessante. Então, tudo isso são ações que contribuem para uma saúde e um bem-estar, né? Então, nós podemos pensar o seguinte, às vezes, né, a gente pensa assim, mas e nas escolas, o que pode ser feito, né? Nas universidades, o que pode ser feito? Na semana passada, eu estava proferindo uma palestra na escola de lideranças comunitárias de Araranguá, e uma pessoa deu um exemplo muito bacana, né? Sobre objetos que são lançados, né, em determinados locais que fazem parte ali do pátio da escola. Então, eu achei muito legal o exemplo, que era uma professora até de educação física, né? E que tinha muita lata, garrafinha PET, papel de picolé e tantas outras coisas jogadas lá nos arredores do campo, lá no campinho que eles, né, brincavam, e inclusive dentro do campo, né? E ela fez o seguinte, ela chegou lá e disse, olha, quem vai limpar isso aqui são vocês. E aí, claro, tem aquele negócio, não, mas peraí, o meu filho, a minha filha vai para a escola, não é para ficar limpando a escola. Mas ela fez a seguinte pergunta, quem é que fez isso aqui? Não precisa ninguém se manifestar, mas quem fez isso aqui? Foram vocês. Então, vocês vão limpar. Não precisa se identificar quem é que jogou lata, quem é que jogou, né, papel, um pauzinho de picolé, enfim, qualquer coisa, né? Então, tudo isso contribui para ter uma vida mais saudável, um bem-estar maior. Por quê? Porque, evidentemente, que quando joga esses lixos, esses dejetos, né, lá no campo, ao lado do campo, em qualquer lugar público, né, evidentemente que isso aí provoca proliferação, né, de insetos e outros mais, né, que nós podemos ter. Eu até gostaria de mostrar aqui, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, eu estou com uma caneta aqui que essa presilha, que muitas vezes se usa no bolso da camisa ou em algum outro lugar, essa presilhazinha que tem aqui, ó, ela é feita com
um palito de picolé. Então, ela é feita com palito de picolé, ela é tirada aqui, né? E é colocada aqui com uma alcinha, né? Então, ela está aqui, ela é feita com um palito, né, de picolé. E esse tubo aqui, né, que comporta a parte da tinta, ele é feito com um papel, né, papel que foi reciclado, né? Então, foi prensado e foi dada essa forma aqui para essa caneta. Então, tudo isso são ações que são bastante interessantes, né? São ações simples, né? Que nós podemos, no nosso dia a dia, trabalhar com essa ideia e contribuir para um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo cujas diferenças sejam cada vez mais diminuídas. Eu deixei para falar por último aqui aquele 10º princípio do Pacto Global, porque isso é uma das grandes preocupações da Agenda 2030 e já foi preocupação desde a época de 2004, lá no Pacto Global, que é a anticorrupção. Quem ler aqui, ainda que faça uma leitura mais ou menos dinâmica, né, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né, transformando o nosso mundo, vai ver que em diversos momentos, né, os chefes de governo e de Estado, eles se referem como o mal do mundo à corrupção. Mas vamos lembrar sempre que a corrupção ela não acontece só numa ponta. Para que a corrupção aconteça, ela tem que ter as duas pontas. Então, muitas vezes, eu faço questão de falar isso, porque muitas vezes, né, se fala a corrupção do meio político, a corrupção das entidades públicas. Não, gente, não é assim. Né? Ela tem as duas pontas. Então, nos 90 compromissos, aqui, nas 90 propostas que os chefes de governo de Estado colocam, eles sempre deixam bastante claro, não em todas, evidentemente, né, que o grande mal das sociedades é a corrupção, que acaba criando todos aqueles problemas de fome, de miséria, de uma saúde deficiente e assim por diante. Então, nós estamos encerrando esse nosso programa de hoje, lembrando que nós vamos ao ar por cortesia do Grupo Catarinense de Rádios. Esse programa é disponibilizado no canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia, que é disponibilizado já nas sextas-feiras, e aos sábados ele está disponível também na Rádio Cidade em Dia 98.1 FM. Agradeço a todos vocês, agradeço sobretudo ao Grupo Catarinense de Rádios pela gentileza de nos ceder esse espaço. Muito obrigado e até o próximo programa.